Está começando Amanhã Mulher, nossa revista eletrônica. Vamos começar o nosso programa com a doutora Lisângela Chaves nos falando sobre osteoporose, em especial na terceira idade. Olá, sou Elisângela, médica geriatra, e hoje vamos falar sobre a osteoporose em idosos. A osteoporose é a doença que acomete os ossos, sendo bastante frequente na população brasileira, principalmente nas mulheres idosas, gerando grande impacto na saúde e na qualidade de vida. E apesar de dizermos que ser uma doença associada ao envelhecimento, ela está relacionada com os hábitos de vida que adotamos desde enquanto jovens, como por exemplo, a baixa ingesta de alimentos que contêm o cálcio, baixa exposição solar para fazer a ativação da vitamina D, que é extremamente necessária para que esse cálcio chegue até o osso. O consumo excessivo de café, chá preto, refrigerantes tipo cola, que são bebidas que roubam o cálcio que deveria chegar no osso. E aí, quando se chega na terceira idade, passa a fazer falta os ossos fortalecidos. E por que tudo isso interfere tanto? Os nossos ossos passam a vida toda por um processo de remodelação, que consiste na renovação do tecido ósseo. No entanto, o processo de formação óssea é mais acelerado nos primeiros anos de vida, sendo assim, os hábitos de vida saudáveis levarão a ossos saudáveis. Quando se chega próximo dos 30 anos, nossa massa óssea atinge uma espécie de pico, reduzindo o ritmo de regeneração e instalando-se um processo constante de descalcificação, que é a falta do cálcio no osso, e, consequentemente, a diminuição da densidade óssea, levando à osteoporose. A partir daí, os ossos vão se tornando mais fracos, porosos e mais suscetíveis a fraturas. A osteoporose aumenta o risco de fraturas como de punho, da coluna vertebral e do fêmur, consequentemente comprometendo a qualidade de vida, a independência e, em alguns casos, pode ser fatal, levando à morte. Clinicamente, podemos suspeitar de osteoporose em idosa que sofre fratura de punho, por exemplo, após uma queda de baixo impacto, ou uma idosa que tem redução importante da estatura, a postura bastante encurvada e que no raio-x da coluna a gente vê o achatamento das vértebras decorrentes das fraturas prévias da coluna vertebral. Em situações de enfraquecimento ósseo avançado, aumenta-se o risco de quedas com fraturas de grande impacto, como as fraturas de quadril. O diagnóstico de certeza é feito através da densitometria óssea, exame que avalia de forma global os ossos e identifica as regiões de ossos porosos. Habitualmente, pedimos a cada 2 anos após os 65 anos. Com algumas exceções, podemos pedir esse exame antes. O envelhecimento é, sem dúvida, um dos principais responsáveis pela doença, sendo que as mulheres são mais suscetíveis do que os homens, devido a mudanças hormonais associadas à menopausa, como o declínio da produção de estrogênio, que leva à perda de massa óssea. No entanto, cabe destacar que os homens também têm risco de perda óssea associada com a queda dos níveis de testosterona. A preocupação com a saúde óssea deve ocorrer desde cedo, justamente por ser o período de maior formação óssea. Não dá para esperar chegar na velhice para agir. Existem algumas medidas que ajudam a prevenir ou conter o avanço da osteoporose, como a manutenção da ingesta adequada de cálcio, a suplementação de vitamina D, a prática de exercícios físicos que fortaleçam o sistema músculo-esquelético e proteja contra a perda de massa óssea, exercícios como musculação e pilates, cessar o tabagismo e controlar o consumo de álcool. Que tal começar a cuidar de sua saúde óssea, para que você possa ter um envelhecimento mais seguro, com qualidade de vida e independência? Agora vamos falar sobre a saúde do bebê? A nutricionista Vanessa Gallo vai nos falar sobre a confusão que o bebê pode ter entre o bico do peito e o bico da mamadeira. Olá! Você já ouviu falar sobre confusão de bicos? O que é o que a gente ouve por aí, de confusão de bicos quando as mulheres estão amamentando? Elas costumam ouvir esse termo. Na verdade, a confusão de bicos, ela relaciona
o prejuízo, né, como o uso de bicos artificiais, como mamadeira e chupeta, podem prejudicar os processos de amamentação. Então, para a gente entender o que é essa confusão de bicos, como o uso de chupeta e mamadeira podem prejudicar a amamentação, a gente precisa entender qual é a forma que o bebê mama no peito e qual é a forma que o bebê mama na mamadeira ou como o bebê suga a chupeta, para a gente entender essas diferenças. No peito, o bebê ele tem que fazer o que a gente chama de uma pega mais profunda, né? Ele entra com a boquinha mais aberta para fazer um bom encaixe, abocanhar boa parte ali da areola, né? Então ele não mama só ali no bico do peito, ele abocanha a maior parte possível da areola, aprofundando essa pega, né? E aí o movimento que o bebê vai fazer no peito vai ser de língua e mandíbula, ele encosta esse queixinho ajudando nessa massagem aí e nessa ordenha do peito. Então essa é a forma que a gente espera que o bebê se encaixe para conseguir mamar adequadamente, de uma forma eficiente. Isso, né, todo esse movimento que o bebê faz no peito, de encaixe, de movimentação de mandíbula, vai favorecer com o tempo um desenvolvimento harmônico da face, né, dos ossos da face, um fortalecimento da musculatura para aprender o processo de mastigação adequado mais tarde. Então a amamentação é o primeiro passo para o bebê aprender depois a mastigar adequadamente, para ajudar no desenvolvimento harmônico da face, então ajuda na respiração da forma correta, que é pelo nariz. Tudo isso ajuda no desenvolvimento aí do bebê, além de, claro, todos os outros benefícios da amamentação que a gente já conhece, tá? Quando o bebê mama na mamadeira ou quando o bebê suga a chupeta, o que ele faz? Se ele fizer esse mesmo movimento de abocanhar o bico da chupeta ou da mamadeira de forma profunda, como ele faz no peito, né? Ele vai acabar com essa linguinha que tem que vir para fora para fazer essa ordenha no peito, ele acaba jogando para fora o bico, né? O bico de chupeta ou o bico de mamadeira. Então ele aprende a movimentar de uma forma diferente essa língua. Ao invés de trazer essa linguinha para fora, como seria no peito, ele mantém a língua mais dentro da boca. Ele faz o que a gente chama de uma sucção mais rasa ali, né? E aí ele mama só pressionando realmente esse bico. Ele não faz esse movimento completo de língua e mandíbula. E aí com isso ele faz esse movimento mais fechadinho. Quando ele vem para o peito, ele tenta reproduzir esse mesmo movimento. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma pega mais rasa, abocanhando apenas o mamilo, tentando reproduzir esse movimento que ele faz na chupeta ou na mamadeira. Isso pode prejudicar a amamentação, porque ele vai, primeiro, poder machucar mais a mãe, porque ele está ali com uma mamada mais rasa e abocanhando só o mamilo, isso pode levar a machucados na mama, vai fazer com que seja uma mamada menos efetiva, então ele não vai conseguir fazer essa extração de leite de forma completa e adequada do peito, né? E aí, essa sucção com a linguinha mais dentro da boca, né? Mais fechadinha, com o tempo pode prejudicar o desenvolvimento da face. É uma criança que vai ficar com essa língua mais baixa, né? Tende a desenvolver a respiração via oral, que não é a forma adequada de respirar, e aí isso pode levar a alterações no crescimento facial, no nascimento dos dentinhos, né? Então mordida cruzada, mordida aberta, por conta do uso dos bicos. E essa respiração oral pode também favorecer, por exemplo, maior risco de alergias respiratórias, bronquites, rinites, quando a criança vai crescendo. Então esses seriam os prejuízos aí do uso dos bicos artificiais, né? Não só prejudicando a eficiência de mamada, prejudicando a amamentação, como também o desenvolvimento facial ali do bebê como um todo, né? E aí, pensando então na amamentação, o que pode acontecer com o tempo? E muitas vezes o grande risco do uso de bicos artificiais é que esses prejuízos eles não acontecem no primeiro dia, no primeiro uso, né? Eles vão acabar aparecendo ao longo do tempo. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Essa mamada mais fechadinha, em um bico de mamadeira que é só o bebê apertar e aí esse leite sai com muito maior facilidade, né? A textura é diferente do peito, a forma, como eu falei,
de fazer esse movimento na mamadeira é diferente do movimento que precisa fazer no peito, que é mais completo, mais complexo também. Isso pode fazer com que com o tempo o bebê prefira aquilo que é mais fácil. Aquele bico que é só ali, ele dá uma pressionadinha, ele já obtém uma grande quantidade de leite. E aí vem o que a gente chama de confusão de bicos, confusão de fluxo, onde o bebê pode largar o peito, né, e acabar preferindo a mamadeira e levando a um desmame precoce, né. Muitas vezes ele vai dar sinais disso acontecer, então é aquele bebê que começa a ficar irritado no peito, a se jogar para trás enquanto mama, fica nervoso, pega e solta muitas vezes, ou começa a mamar e logo dorme, porque como ele está mamando ali de uma forma menos eficiente, ele acaba sugando ali, ficando sonolento, acaba dormindo porque a mamada não está efetiva, né? E aí ele vai dando esses sinais de que esses bicos podem estar interferindo negativamente aí na amamentação. Então é bom ficar de olho, né? Para quem faz o uso dos bicos artificiais, é importante conhecer esses riscos e ficar de olho nesses comportamentos aí do bebê durante a mamada no peito, para que você possa prevenir, né, ou retirar os bicos, se a sua intenção for seguir com a amamentação por mais tempo, tá? A gente sabe dos benefícios aí da amamentação a longo prazo para o bebê, né? O leite materno, ele é um alimento específico, então ele atende todas as necessidades do bebê e ele vai mudando de acordo com essas necessidades, conforme esse bebê vai crescendo. Quando esse bebê está doente, o leite materno ele vai ter mais anticorpos ali para ajudar esse bebê a combater, né, os resfriadinhos que vão aparecendo. Então a gente tem muitos benefícios da amamentação a longo prazo para o bebê, prevenção de doenças no futuro também. E, por outro lado, como eu falei, a gente tem esses prejuízos do uso de bicos a longo prazo para o desenvolvimento oral, facial e respiratório do bebê, né? Então, colocando na balança aí, é sempre importante a gente conhecer todos esses pontos, né, de riscos e benefícios para poder fazer a melhor escolha aí para o seu bebê e proteger a sua amamentação. E aí, gostaram das dicas? Se você se lembrou de alguém que precisa receber essa dica, pede para ela acessar o nosso canal do YouTube, que tem essas e muitas outras dicas para nós mulheres. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas eu já volto. Voltei! Agora a doutora Kátia Haranaka vai nos falar sobre o fígado e as suas funções hepáticas. Nenhum doente apresenta uma função hepática regular ou normal. Para a gente entender como é que essa doença chegou ao doente, nós precisamos voltar e relembrar por que o fígado é tão importante. Nesse vídeo, eu gostaria de deixar mais claro para vocês como é que tudo que nós colocamos pela boca chega até o nosso fígado e dali acontece toda essa fábula entre eliminar tóxicos e absorver nutrientes. A função do fígado é essa: absorver os nutrientes e eliminar os tóxicos na medida do seu possível, na medida que o seu fígado esteja o mais próximo da excelência. Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Nesse desenho, vamos imaginar, né, que seria, é claro, em proporções menores, um esôfago, a boca, o esôfago, o estômago, o intestino, e daqui nós temos o pâncreas, nós temos o baço do nosso lado esquerdo, o intestino delgado, 6 metros e 2 metros de intestino grosso. Todos esses órgãos, eles possuem vascularização, uma veia que sai desses órgãos e chega até o fígado. É o chamado sistema da veia porta, ou é o portal onde tudo que vem do sistema digestivo vem e passa pelo fígado. É obrigatório como uma barreira, o fígado como uma barreira aos elementos ditos perigosos, porque tanto os nutrientes, coisa boa, como os tóxicos,
eles precisam passar pelo fígado para acontecer várias reações enzimáticas. O fígado ele tem essa propriedade, ele faz reações enzimáticas das mais diversas, é o órgão que mais faz e é por isso que ele está aqui como primeira função, barreira. Então, o que for bom vai ser retido aqui e vai ficar como armazenamento de ferro, de cobre, de vitamina B12, de vitamina A. Às vezes a gente não entende por que a nossa vitamina B12, a nossa vitamina A ou ferro, eles se encontram tão debilitados na nossa corrente sanguínea, mas isso se traduz em um fígado sobrecarregado. Ele está trabalhando, executando muitas funções que não a que ele foi feito, né, para absorver nutrientes e eliminar tóxicos. Depois que tudo acontece aqui nas células hepáticas, esse sangue, e aí vem a seta, né? O sangue vem pelo sistema digestivo, passa por essa barreira no fígado e ele sai pela veia cava, que vai distribuir esse sangue limpinho, juntar com o restante do sangue que vem da medula óssea para nutrir todos os outros órgãos. Coração, cérebro, rim, fígado, dedão do pé, cabelo, unha. Quer dizer, eu preciso, né? Deus coloca o fígado aqui para fazer esse intercâmbio, eliminar tóxicos e absorver e reter os nutrientes. É por isso que o fígado ele está na nossa área central, aqui no terço médio do abdômen, e é por isso que quando nós falamos que a pessoa ela encontra-se num formato maçã, é um formato de gordura perigosa, porque vai estar influenciando a presença do fígado, que está aumentando, e lembre-se da lei, né? Com exceção da gengiva, a lei para todos os órgãos, todo órgão agredido responde aumentando de tamanho e escurecendo. Quer dizer, esse aumentar de tamanho vem através dos nutrientes, da ausência de nutrientes e sim da presença dos tóxicos. O fígado, dentro do fígado, eu desenhei, né, um aspecto educativo, as células hepáticas, como para vocês pensarem assim, esse sangue que vem do externo, ele vai ser filtrado. Pense no filtro como no fígado como um filtro. As toxinas, os nutrientes vão passar e vão para o sistema de veia cava, os nutrientes indo para lá. As toxinas, os venenos, né, os parasitas, os metais, eles vão ficar aqui, ó, sendo armazenado a nível dessa célula. Então, quanto mais álcool, caseína, e aí nós vamos ver as causas, né, o porquê causa as pedras biliares, tanto as pedras biliares no fígado como na vesícula, o porquê que nós adoecemos. Vocês vão ver que dentre as causas está o álcool, está a proteína caseína do queijo, e isso é o que a gente deveria enxergar. Quanto mais substâncias nocivas eu colocar pela minha boca, mais eu vou sobrecarregar esse sistema interno celular hepático. Funções do fígado, mais importante para você fixar e entender a importância de discernir, de decidir antes de enfiar na boca. A gente tem que pensar, ter consciência daquilo que a gente come. O fígado como barreira a elementos perigosos, tá? Barreira, como nós dissemos e desenhamos ali. Reservatório de nutrientes, ferro, cobre, vitamina A e vitamina B12. Esses são os reservatórios de nutrientes retirados dos alimentos e aonde tem esse tipo de nutriente, frutas, verduras, legumes e nos grãos, nos alimentos, comida, né? Comida de Deus que a gente encontra nutrientes para o fígado reservar, para numa caso de uma necessidade ele vir a liberar e a gente utilizar isso como nutrientes para construir células. Abastecimento constante de glicose. Nós temos o fígado como principal e o mais importante órgão, não diria o único, mas nós temos o armazenamento na forma de glicogênio para quando for necessário a presença de glicose. Lembre-se, glicose é a comida de todas as células, ela é importante. Então, o fígado ele entra como o setor de abastecimento dessas células. Quais são as células que são dependentes de glicose? Sistema nervoso, sistema de eritrócitos, a formação de células vermelhas. Quando nós pensamos em algum tipo de anemia, nós sempre vamos pensar que está existindo alguma forma de deficiência de glicose, mesmo e
principalmente quando você esteja com uma resistência insulínica. Lembra, a resistência insulínica significa que nós temos um aporte grande de glicose fora da célula. A célula está morrendo de desnutrição e no sangue tem muita quantidade. Isso é resistência insulínica. Veja lá o nosso vídeo. A medula óssea também utiliza a glicose como órgão importante e precisa a todo momento estar tendo esse abastecimento. Quem que vai garantir esse abastecimento? O fígado. As gônadas, ovário e testículos, as fertilizações in vitro, os sistemas de quero engravidar e não consigo, tem muito a ver com esse fígado sobrecarregado pelo estilo de vida de fast food, de bolachinhas, de docinhos, de sorvetes, até por falta de ter no fígado esse abastecimento de glicogênio que vai ser glicose a todo momento. Aí nós não temos ovulação, nós não temos espermatozoide, quer dizer, tudo vai ter o seu resultado. A retina, todas as patologias que envolvem a visão, ela também envolve fígado. Vocês entendem como tudo está relacionado? Não dá para pensar num órgão sozinho, né? No oftalmologista e no gastro, no hepatologista. Não, tudo é um só. Na formação de linfócitos, células de defesa. O fígado, ele é o cara que abastece glicose para todas essas células, esses órgãos dependentes. Existe glicogênio também na musculatura, no nosso músculo, é até mais poderoso. Só que o músculo, ele utiliza toda a glicose que ele armazena. Então é por isso que a glicose que o músculo armazena não interfere na glicemia do sangue. Aonde vai interferir? O fígado. É o fígado que vai ditar se nós estamos desenvolvendo uma diabetes, se nós estamos com uma deficiência de formação de células vermelhas, se nós estamos com uma anemia. Quer dizer, tudo isso se relaciona com o ser humano. Não dá para isolar o fígado da boca, das fezes, porque depois que tudo passou por aqui, e o fígado, ele, pelo sistema enzimático que ele possui, nesse alto sistema de reações enzimáticas, ele vai conseguir eliminar os tóxicos de uma maneira mais fácil pelos rins e pelas fezes. É por isso que viver não é uma batalha, não é difícil, mas viver dá trabalho, eu sempre digo isso, e é perigoso viver. Mas quando nós entendemos que eu preservo o meu fígado, eu tenho um estilo de vida mais saudável possível, zero leite, zero glúten, zero álcool. Quando eu faço isso, zero anticoncepcional, eu vou ajudar a minha vida a ser mais fácil. Eu vou ajudar o meu fígado a me ajudar a eliminar e a viver nesse meio que é tóxico. Nós não precisamos ter medo de viver, mas nós precisamos ajudar esse órgão tão importante a fazer as funções que ele veio para serem feitas. Por isso que amar o seu fígado e preservar começa por entender como é que esse órgão tão importante funciona. Gostaram? Então segue a doutora Kátia lá no canal do YouTube dela para ter outras dicas também. Infelizmente, nosso programa já chegou ao fim, mas logo eu tô de volta com mais uma Manhã Mulher.